agora pedimos ao Senhor, Pai, fala o nosso coração. Pai, esse ato aqui é um ato que nós demonstramos a nossa total dependência ao Senhor. Aqui está o teu filho, Pai, a qual o Senhor tem usado para o louvor da tua glória. Derrama sobre ele, Pai, a tua autoridade, a tua ousadia, a tua unção, que ele possa apenas nessa noite ser um instrumento usado em tuas mãos. Pai, a tua igreja está aqui, ansiosa em ouvir a sua voz. Pai, fala conosco nessa noite, nós temos anseio em ouvir o Senhor, e nós temos a certeza que o Senhor já ministrou o coração do teu filho, e agora que ele possa ser usado de forma tremenda, para que teu nome venha a ser glorificado. Pai, no nome de Jesus, abençoe a tua família, guarda o seu coração, renove as suas forças, Deus. Obrigado por esse momento tão importante. Nós estamos aqui, Senhor, consagrando mais uma vez a vida do teu filho. Pai, reveste ele com o teu poder. Toda ação do inimigo contra a vida dele, nós repreendemos agora no nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus, fala o nosso coração. Essa é a nossa oração, e nós fazemos isso no nome de Jesus. Amém. Querida igreja, graça e paz da parte de Jesus Cristo para todos vocês. É sempre o que eu desejo. Obrigado aí aos pastores pelo carinho, pela atenção, pela oração. Gratidão ao Senhor sempre. Domingo à noite eu não estive presente. Eu estava pregando na segunda igreja batista em Caxias, aniversário da igreja, 79 anos e 40 anos de vida conjugal do pastor Eduardo e da irmã Cimeia. Foi uma bênção, e eu levei o abraço, obviamente, da nossa igreja, e estou trazendo o abraço deles de volta, que eles amam aqui essa igreja, e eles são muito envolvidos conosco lá no Metanoia Radical, e eles amam aqui a Pibisa, amam a nossa vida, amam a nossa história. Então trago o abraço deles também. Querida igreja, abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Eu vou colocar ali a minha tradução, que é a King James, mas eu queria que você olhasse na sua também, desse uma olhadinha panorâmica. Lucas, capítulo 18, de 1 a 8. Aqui é uma parábola que Jesus conta. E tem grandes lições aqui nesta parábola. É a parábola da viúva persistente. Tem uma tradução diferente que traz a parábola do juiz iníquo. É a mesma parábola. A King James, ela foca a persistência da fé dessa viúva. E diz assim, capítulo 18 de Lucas. Vocês sabem que o evangelista Lucas, ele é um médico, e ele, com propriedade, ele faz as narrativas, ele conta as histórias, né? É o evangelho de Jesus segundo Lucas, é uma visão de um médico, de um historiador, de alguém muito sábio, que escreveu o evangelho de Lucas. Então, segundo o evangelista Lucas, a narrativa da parábola da viúva persistente é assim. Então, Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos, com a intenção de adverti-los quanto ao dever de orar continuamente e jamais desanimar. E lhes contou: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, tampouco era sensível às necessidades das pessoas. E havia naquela mesma cidade uma viúva que frequentemente se dirigia a ele, rogando-lhe: faze-me justiça na causa que eu pleiteio contra meu adversário. Ele, por algum tempo, não quis atender. Todavia, mais tarde considerou consigo mesmo: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito a pessoa alguma. Contudo, como esta viúva me importuna, farei justiça a ela,
para não acontecer que, por fim, venha a me aborrecer ainda mais. Então concluiu o Senhor: atentai à resposta do juiz da injustiça. Porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a Ele clama de dia e de noite, ainda que lhes pareça demorado em atendê-los? E por fim, eu vos asseguro, Ele vos fará sua justiça, e depressa. No entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé em alguma parte da terra? Senhor, obrigado pela tua palavra lida. Obrigado pelos pastores que já oraram pela minha vida. Obrigado, Senhor Deus, pela unção do teu Santo Espírito, que está sobre mim e em mim, e que eu seja apenas um instrumento vivo na transmissão da tua palavra, que é viva e eficaz. Fale, portanto, Deus, ao coração de todos os presentes e de todos aqueles que amanhã estarão assistindo, ouvindo esta mensagem também. Por tudo, Deus, oramos agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Vocês sabem que o culto de quarta-feira, ele é gravado e ele é publicado no dia seguinte, às 17 horas, 17h30, lá nas redes sociais. Então, toda quinta-feira, esse culto gravado é publicado lá. A parábola da viúva persistente, segundo o evangelista Lucas, de capítulo 18, de 1 a 8. Jesus conta essa parábola, e a intenção de Jesus em contar essa parábola está no versículo 1. A intenção da parábola está no versículo 1. Vamos lá, vamos juntos. Aí se você puder colocando aí, tá bom? Versículo 1. Então Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos, com a intenção de adverti-los quanto ao dever de orar continuamente e de jamais desistir. Nunca desistir. Então Jesus conta uma história para os seus discípulos, com a intenção de motivá-los a orar mais, para que eles nunca venham desistir de orar. Porque, irmãos, se você for perguntar a qualquer um aqui, você ora, todo mundo vai responder sim, eu oro. Mas você tem um foco na oração? Você tem foco na oração? Ou você perdeu o foco porque você não é atendido? A gente aprende com essa viúva que ela tinha um foco. Aí Jesus conta essa parábola, que essa viúva, uma mulher pobre, viúva, que ela não se acovardava, ela não se intimidava com um juiz que estava na mesma cidade dela, não era um juiz de uma outra cidade. Ela não ia para uma outra cidade, na mesma cidade dela. Ela ia, enfrentava um juiz iníquo, daqui a pouco vamos saber o que é um juiz iníquo, um juiz imoral, um juiz que não temia a Deus e não respeitava ninguém. Mas aquela mulher viúva, pobre, ela enfrentava e sempre ia lá, pedia: ô doutor, ô excelência, me ajuda com aquela minha causa, o meu adversário, me ajuda. Aí o juiz, olha bem, o juiz, para impedir aquela mulher viúva de importuná-lo, ele falou assim: ele mesmo diz, eu sou um juiz que não temo a Deus nem a ninguém, mas essa mulher pobre, viúva, vem aqui todo dia me importunar, eu vou atendê-la, para que ela pare de me perturbar, e atendeu a causa dela. Então, Jesus, ele usa essa parábola para fazer o contraponto, e ele diz assim, se um juiz iníquo, se um juiz que não teme a Deus nem a ninguém,
foi capaz de atender uma mulher viúva, imagine o Deus Todo-Poderoso, justo juiz. Será que Ele não é capaz de atender a sua oração? Ou às vezes desistimos de orar. Então Jesus Ele nos ensina nesta parábola que nós devemos persistir na oração, fé, persistir na fé. Então, esta é a ideia desta parábola. Queridos irmãos, nós vivemos em um tempo que as pessoas não têm tempo para orar. As pessoas têm tempo para tudo. Sentam no sofá da sua sala, ou na cadeira da cozinha, ali na mesa da cozinha, sentam em qualquer lugar, ou em pé, ou no carro, às vezes até dirigindo, é tela rolando para baixo e para cima o tempo todo. É ligado no mundo virtual o tempo todo. E não tem tempo para orar. Aí daqui a pouco desiste até de ser crente, desiste até de estar congregando e servindo ao Senhor, porque pensa que não é atendido, que Deus não olha para ele, não olha para ela, que esse Deus não existe, que é tudo uma história, porque tem gente pensando já assim. Então vivemos em dias maus, dias que a mídia, o mundo virtual está tomando conta da mente e do coração das pessoas. As pessoas estão compenetradas o tempo todo nas telas. E como que ora? Como ora? Poucos perseveram na oração. Muitos creem, mas poucos insistem até obter a resposta de Deus. E muitas das vezes a resposta não é o que você quer. Jesus conta essa parábola dizendo que a viúva foi até o juiz e ela conseguiu o que ela queria. Mas no mundo espiritual, nem tudo que queremos Deus vai nos dar. Mas nós temos que estar prontos para entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E isso também precisa de oração, porque às vezes você não entende qual é a resposta de Deus para a sua vida, porque você não ora. E Deus já está te dando a resposta e você não aceita ou não entende por falta de oração. Jesus usa a figura de uma viúva vulnerável, uma mulher sem marido, uma mulher frágil, para enfrentar um tribunal, para enfrentar um juiz iníquo. E essa mulher busca a justiça, olha bem, essa mulher busca a justiça diante de um juiz sem moral, perverso. Iníquo significa isso. Iniquidade significa maldade, imoralidade, perversidade, injustiça, iniquidade. Iníquo é isso, é injusto, um juiz perverso, um juiz malvado, um juiz imoral. Mas a mulher frágil enfrenta esse malvadão, porque ela não via outra solução. Ela vai, na parábola que Jesus conta, em busca de uma resposta, e Deus, através de Jesus, nos ensina que o próprio Deus, o justo juiz, ele vai nos dar uma resposta. Nem sempre será aquilo que queremos. A oração feita com perseverança nunca fica sem resposta. A oração, vou repetir, a oração feita com perseverança, com foco, nunca fica sem resposta. Você pode obter um sim, você pode receber o que você vai buscar, você pode receber um não, e é uma resposta
porque Deus pode dizer para você não, e você tem que entender que o não de Deus é bom para você. O não de Deus não é uma negação, é um livramento para você, é uma bênção para você. Até o não de Deus é bênção para nós quando entendemos e buscamos com fé e perseverança. Ou Deus pode dizer também, nem sim, nem não, e Ele pode dizer, aguarda que não é o momento. Deus pode estar te preparando, Deus pode estar fazendo você passar pelo processo, aguardar, viver o processo, para você alcançar a bênção. Tem muita gente que não está preparada para receber a bênção. Então precisa passar pelo processo da perseverança, Esse é o contexto dessa parábola. Uma cidade, um juiz e uma pobre mulher viúva. Viúva aqui, irmãos, na parábola de Jesus, simboliza a fragilidade, a nossa fragilidade. Poderia ser qualquer um de nós aqui. Ele usa um símbolo frágil, mulher, pobre e viúva. Poderia ser qualquer um de nós. Então essa mulher viúva simboliza a nossa fragilidade, simboliza o nosso desamparo e as nossas impossibilidades, até mesmo diante da injustiça do homem, até mesmo diante das injustiças dessa lei do nosso país, que muitas das vezes tem muitas injustiças acontecendo. Eu não estou me referindo a nenhum ato político, eu estou dizendo causas nossas de injustiças que acontecem com a gente. Uma injustiça que eu vou falar aqui, que aconteceu com Zuleika. Zuleika, ela foi subgerente do Unibanco, trabalhou muito tempo, muitos anos no Unibanco, e foi demitida na passagem do Unibanco para o Itaú. Ela foi demitida e várias colegas dela também ali foram demitidas. Todas receberam a rescisão, todas. E Zuleika, quando foi, eu levei Zuleika grávida de Gabriela, em um barrigão, fomos lá no sindicato dos bancos ali em Caxias, para ela receber a rescisão dela. O que aconteceu? Não tinha rescisão de Zuleika. Alguém recebeu a rescisão de Zuleika. Isso deu um processo, foi parar em Brasília esse processo, e até hoje ela não recebeu um centavo da sua rescisão. Isso é uma injustiça ou não é? É injustiça que acontece no nosso país. Eu estou dizendo disso. Às vezes é um direito seu. Mas os juízes julgam mal, então eles são injustos. E um juiz que não tem a mente de Cristo sempre vai julgar ideologicamente, porque não tem a mente cativa. Irmãos queridos, justiça, só o justo juiz, o Senhor, só Ele é justo. E no tribunal final, no dia do julgamento final, esse juiz não vai falhar, e ele não vai ser injusto com ninguém. Até os que serão condenados por si próprios, por si mesmos. Eles se condenarão. Então, o justo juiz, ele é amor, mas ele também é justo. Ele é justo juiz. Então, essa parábola nos diz isso. Essa mulher viúva, simbolizando a nossa fragilidade. E o juiz injusto dessa cidade simboliza o sistema iníquo, mau, profano, imoral, malvado. É isso. Esse juiz iníquo simboliza a maldade, mas Deus
ele vê tudo. O justo juiz não pisca, não pisca. Os olhos do justo juiz não pisca. Ele vê tudo, ele sabe tudo e ele pode tudo. Aqui nesse contexto da parábola também contemplamos aqui um clamor contínuo de uma mulher: faze-me justiça. Juiz, faze-me justiça. Excelência, julga minha causa. A mulher ia lá, ela não desistiu, persistiu. Então, uma insistência que incomodou o juiz iníquo. Então, igreja, Jesus cria essa parábola, é uma criação, uma história. Jesus cria essa parábola para nos mostrar um contraste. Aí ele diz: se um juiz injusto, imoral, profano, perverso, atendeu a fragilidade de uma viúva, a causa de uma viúva, quanto mais um Deus justo ouvirá os seus filhos que clamam a Ele noite e dia, diz o texto, noite e dia. Se a sua causa está difícil, não pare de clamar, clame e peça a Deus noite e dia, noite e dia. Continue persistindo, buscando a Deus. Quem sabe na sua casa, na sua família, uma situação difícil financeira, uma situação de saúde, uma situação relacional. Não pare de pedir, não se acostume com aquilo que não é agradável ao Senhor. Peça a Deus para que resolva, para que entre com intervenção divina na sua casa, na sua família, no seu casamento, na sua empresa, no seu negócio, nas suas finanças, para que Ele possa resolver a sua situação. 4 lições, bem objetivamente, que eu aprendo aqui nesse texto. A primeira lição: a necessidade da oração constante. Não é aquela oração papagaio, aquela oração mecânica que você faz, todo mundo faz, vira uma reza. Uma oração reza, vem automaticamente na sua boca. Tire um tempo, reserve um momento para você fazer a sua devocional. Viu o pastor Jaime falando aqui hoje? Quem fez a sua devocional? Poucas pessoas levantaram a mão. Eu mando a devocional todos os dias para todos os líderes de PGs, todos. Se o seu líder de PG não manda para você, cobre dele. Mas eu acredito que eles não fazem isso. Eu acredito que eles mandam para vocês. Eu mando todos os dias de manhã, todos os dias, e às vezes de madrugada. Não tem um dia sequer que eu falho. Às vezes, eu até já falhei uma vez ou outra por estar envolvido em eventos da igreja, e às vezes passa, eu não consigo mandar, mas eu mando todos os dias, eu mando as devocionais para os líderes de PGs. É obrigação dos líderes de PGs pegar aquela mensagem, replicar, compartilhar com todos os liderados. Então não tem essa desculpa de você não ter o devocionário, papel, o livrinho. Você tem o seu celular e você pode fazer a sua devocional no ônibus, no trem, no avião, no navio. Você pode fazer no horário do almoço na sua empresa, você pode fazer de manhã, você pode fazer à tarde, você pode fazer à noite. Acredito até que alguns não fizeram de manhã, mas vão fazer à noite. Não, então acredito isso. Então a necessidade de orar sempre e nunca desanimar, é o que eu aprendo aqui com essa mulher, viúva. Vocês sabiam que o maior inimigo da oração não é o diabo? Tem o dedo dele, mas não é ele. O maior inimigo da oração é o desânimo.
Por isso que Jesus falou assim, ó, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Mas às vezes o diabo nem coloca um desânimo em você não. Às vezes você mesmo que é desanimado para as coisas. É tão desanimado que é mais fácil culpar o diabo. É ele o diabo. Não, é você mesmo. Desculpa aqui. Você precisa ter esse bom ânimo de perseverar na oração, na leitura bíblica. Não deixe o desânimo tomar conta de você. Imagine essa mulher, imagine essa viúva, saindo da sua casa, eu fico imaginando, sem uma logística, sem um transporte, pobre, viúva, sem ninguém. E eu tenho certeza que ela não morava do lado do tribunal. Porque as pessoas pobres e viúvas da antiguidade moravam distantes, era tipo na roça, tipo distante. Eu acredito que ela vinha a pé, eu posso imaginar isso, o texto não diz, mas ela enfrentava tudo, ela não tinha desânimo, ela enfrentava tudo e todos em busca da sua causa. Então o maior inimigo da oração não é o diabo, é o desânimo. O céu se move pela intercessão persistente de quem tem fé de verdade. Queridos irmãos, é uma palavra que eu prego para mim, eu estou pregando para você, é o que eu entendo, é o que eu aplico na minha vida. Não é fácil, os afazeres, corre, compromisso, tanta coisa que nós temos, mas se nós não pararmos, e se nós não focarmos na oração, nós estamos fadados ao fracasso, moral, espiritual, familiar, financeiro. Acabou o crente, sem oração, vai ficar um crente morno, vai ficar um religioso, subindo e descendo rampa, e daqui a pouco insatisfeito com a sua igreja, vai para outra igreja, fica pulando de igreja em igreja, porque não tem foco, não persiste, não tem uma persistência com o Senhor. A oração não muda apenas circunstâncias, ela muda a nossa postura diante das circunstâncias. Nenhuma circunstância pode mudar a sua postura. É a sua postura que precisa de um aprimoramento com o Senhor. Deus usa a circunstância. Segunda lição que eu aprendo aqui. Exemplo de fé que não desiste. Versículo 2 e 3. Exemplo de fé que não desiste. Olha, e lhes contou, em certa cidade, havia um juiz que não temia a Deus, tampouco era sensível às necessidades das pessoas. E havia naquela mesma cidade uma viúva que frequentemente se dirigia a ele, rogando-lhe: faze-me justiça na causa que eu pleiteio contra o meu adversário. Faze-me justiça na minha causa. Julgue a minha causa, me ajuda. Todo dia aquela mulher ia até lá. Fé que não desiste. A viúva representa eu e você. Às vezes a gente não tem a quem recorrer. Às vezes chega diante do médico, o médico não sabe o que falar. Né, Neto? Os melhores médicos, os melhores hospitais, e não tem um quadro, às vezes, fechado, porque os médicos não sabem, são impotentes, com todo aparato tecnológico, com todo estudo avançado que está a medicina hoje. E às vezes o médico chega e diz: eu não sei o que fazer. Vamos, né, doutor Morgado? Está aqui, ó. Tem um paciente aqui com uma filha, e tem um médico ali. Às vezes não nos cabe, não tem resposta de um médico, não tem resposta de um psicanalista, ou psicólogo, ou psiquiatra.
três advogados falam assim, ó, o que eu vou fazer? Não tem mais recurso. Já foi julgado na primeira, segunda e terceira instância, e não tem mais o que fazer. A viúva representa alguém como eu e você, sem recursos, sem influência, sem força política, mas com uma fé inabalável. Todo dia ela ia no tribunal, todo dia ela ia diante do juiz. Queridos, aí Deus fala, na parábola, Jesus fala, esse juiz iníquo, imoral, perverso, mau, injusto, atendeu aquela mulher. Olha que aprendizado. Ela não tinha poder humano, mas ela tinha fé. Ela não tinha recurso político, mas ela tinha fé. Ela tinha ânimo, ela não desistiu. Aprendemos com a viúva que quem tem fé não desiste. Tem uma frase aí que eu sou brasileiro, eu não desisto nunca. Já ouviu isso? Não, querido, eu sou cristão e jamais eu vou desistir da minha vida. Não é só brasileiro, eu sou cristão, eu sou de Jesus, eu sou discípulo de Jesus e jamais vou negar a minha fé. E jamais vou retroceder na minha fé. Não é porque eu sou brasileiro, é porque eu sou filho do justo juiz. Ou você tem fé no justo juiz, ou você não tem. Aí leva uma vida, na mediocridade da eclesiologia, do movimento gospel. Tem pessoas que são movimentadas pelo movimento gospel. Movem para lá, movem para cá. Vão de acordo com a onda do movimento, mas e a fé? É a fé. A nossa fé precisa estar inabalável naquele que sabe julgar, o justo juiz. Quando o recurso humano acaba, a fé começa. Quem tem promessa não desiste. Tudo são palavras que você já conhece. Mas e a fé? Terceiro lugar, o juiz iníquo é o contraste com o caráter do justo juiz. Por isso que Jesus conta essa história, essa parábola, para os seus discípulos. Então essa parábola, ela é para nós, sim ou não? Sim ou não, igreja? Nós não somos discípulos de Jesus? A palavra de Deus hoje é para nós, discípulos de Jesus. Então Jesus, ele compara o juiz iníquo, o juiz mau, perverso, imoral, injusto, que não temia a Deus. Olha o versículo 4, 5 e 6. Está no texto. Vamos lá. 4. Ele, por algum tempo, não quis atender. Todavia, mais tarde considerou consigo mesmo: é bem verdade que eu não temo a Deus e nem respeito a pessoa alguma. Contudo, como esta viúva me importuna, farei justiça a ela, para que não aconteça que, por fim, venha e me aborreça novamente, ou venha a me aborrecer ainda mais. Então concluiu o Senhor: atentai à resposta do juiz da injustiça. Jesus chama a atenção aqui dos seus discípulos. Estejam atentos na resposta do juiz iníquo. Esse juiz iníquo, ele não temia a Deus, não respeitava ninguém e não tinha interesse de ajudar. Poderia ser aqui um juiz corrupto, o texto não diz, mas por ser injusto, mau,
imoral, iníquo. Jesus fala que ele é iníquo. Iníquo tem todas essas características. Então, como ele não ia se dar bem com a viúva, como a viúva não tinha recurso, olha só, para dar para ele, para comprar a causa dele, ela ia pedir. Era um juiz, o texto não diz, mas era comum isso lá no tempo de Jesus. Os juízes corruptos só julgavam as causas de quem tinha dinheiro. Parece que essa carta, essa parábola, foi escrita ontem por Jesus, de tão atual que ela é. De tão atual que ela é. Mesmo assim, ele cedeu, esse juiz iníquo, imoral, corrupto, mau, ele cedeu por causa da persistência, não foi por causa de dinheiro algum, ela não tinha, foi por causa da persistência daquela mulher viúva. Jesus usa esse contraste para fazer uma revelação profunda. Olha aqui, se um juiz mau, injusto, atendeu uma mulher que não tinha nenhum recurso, aí ele está dizendo, imagine o seu pai bondoso, imagine o seu pai do céu, o justo juiz, o que ele não fará pelos seus filhos. Querida igreja, acorda, Deus é bom demais, é justo, Ele é bom, Ele é amoroso, então foque, persista em pedir a Ele uma cura, uma porta de emprego, passar num concurso, um casamento abençoado, um casamento restaurado. Não perca o foco, não desista. Dia e noite aquela mulher persistia. Eu aprendo com essa mulher, é dia e noite, uma vida de oração. Você vai encontrar a resposta no justo juiz, que é o Senhor dessa igreja. Que mensagem maravilhosa! O silêncio de Deus não é ausência. Aprendam isso. Eu oro, Deus não me responde, é um silêncio. Com todo respeito, quem está assim aqui? Ora, mas tem um silêncio, que Deus não respondeu ainda. Levante a mão assim abaixo. Deixa eu falar para você. O silêncio de Deus não é ausência dele. O silêncio de Deus é treinamento, Ele está treinando você. Quantas vezes aquela viúva saiu de casa? Quantas vezes aquela viúva andou, enfrentou o sol quente ou chuva? Várias vezes, ela ia todo dia. Ela foi treinada, ela foi aprovada pela sua fé. Então, se Deus não está respondendo, não significa que Ele não está ouvindo. O silêncio dEle é treinamento. A demora de Deus não é uma negativa. A demora de Deus é algo pedagógico. Ele está nos ensinando a sermos persistentes, a perseverar. Como que você vai aprender o que é perseverança se Deus não te treinar? Então é pedagógico. E por último, a quarta lição, versículo 7 e 8, vamos lá. Porventura, Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos? O que vocês acham? Sim ou não? Plena justiça, sim ou não? Então não pare de orar. Não perca o foco, não desista. Porventura, Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a Ele clama de dia e de noite? Ainda, olha só, ainda que lhes pareça demorado em atendê-los, ainda que pareça, irmãos queridos, pode parecer para nós que está demorando, mas para Deus é no tempo dEle. E essa demora, que parece que está demorando para nós, é algo pedagógico, é ensinamento. Deus está nos ensinando a persistir.
Deus está nos ensinando a perseverar. A resposta virá dentro da vontade soberana de Deus. Você crê nisso? Então você vai dizer assim: eu creio que a minha resposta virá dentro da vontade soberana de Deus. Você crê mesmo? Então continue orando, porque é dentro da vontade soberana dele. Você não pode desistir, você não pode parar, esquecer de orar. Sempre a intervenção chegará, a justiça chegará. Deus não tarda. Tem um ditado que diz: Deus tarda, mas não falha. Já ouviram isso? Isso é mentira, isso não é bíblico, isso é um ditado até mentiroso, porque Deus não tarda nem adianta. Deus é preciso, Deus não falha, Deus é real, Deus é certo, Deus é certeiro, Deus é grande demais. A grande pergunta, para fechar essa parábola, é o versículo 8, olha só: eu vos asseguro, quem está dizendo aqui é Jesus, eu vos asseguro, ele vos fará sua justiça e depressa. O justo juiz fará a justiça justa, a justa justiça depressa. No entanto, quando o Filho do Homem vier, olha bem, quando o Filho do Homem vier, quem é o Filho do Homem? Quando Jesus vier, quando Jesus voltar, encontrará fé na terra? Jesus está voltando, e tem muita gente que se diz crente, sem fé. Jesus está voltando, e se ele voltar hoje ou amanhã, se ele voltar agora para nós, nessa geração, nesse tempo, Jesus encontrará fé em mim? Encontrará fé em você? É para pensar. A pergunta não é se Deus responderá ou não. A pergunta é: ele encontrará fé persistente em você, que se diz discípulo dele? O que você acha? É para pensar ou não? Eu estou mexendo com você, estou confrontando você? É isso mesmo, a palavra nos confronta. Jesus está confrontando seus discípulos aqui. E agora a palavra dele está nos confrontando. A parábola da viúva, finalizando. Eu fui pregar domingo agora, lá no pastor Eduardo, foi público, né? Está até lá no YouTube, está gravado isso. A ovelha dele lá fazendo uma homenagem para ele, porque era 79 anos da igreja e 40 anos de vida conjugal. Aí a menina lá que estava dirigindo falou assim: o pastor Eduardo, quando fala assim, estou terminando, estou partindo para o final, a igreja já sabe que não é o final. Ele, quando diz isso, aí quando eu peguei a palavra e no meu finalzinho, eu falei assim: eu estou partindo para o final e eu não sou o pastor Eduardo, a igreja toda eu estou partindo para o final mesmo. Então a parábola da viúva insistente não é sobre julgamento, é sobre fé. Jesus usa o juiz aqui como uma figura, um figurante. O juiz aqui, Nico, ele é apenas um figurante. A peça principal dessa parábola é a fé da viúva, é a fé da improvável, é a fé de nós, é a minha fé e a sua, é essa fé que Jesus quer ver em nós. Então, é sobre orar, é sobre oração, sobre insistência, é sobre não retroceder na fé, independente de circunstância. O juiz aqui, o malvadão, é apenas um figurante. A principal aqui é a viúva. A principal peça aqui, eu e você,
Se coloca no lugar da viúva, não no lugar do juiz, é no lugar da viúva. Sou fraco, pequenino e dependente da graça, do amor e da justiça de Deus. Te sai de Quenu, justo juiz. Que Deus abençoe sua vida, que Deus aumente a sua fé e que você persevere dia e noite focado naquilo que você está em busca de uma resposta. Vamos orar? Curve sua cabeça. Deus, obrigado pela tua palavra. A tua palavra, ela vem ao encontro do nosso coração. Ela vem como um bálsamo para refrescar, para arrefecer, para nos encorajar, para nos animar. Mas a tua palavra também, ela vem de encontro. Ela vem ao encontro e ela também vem de encontro, porque ela vem detonando tudo que há dentro de nós que não agrada ao Senhor. A tua palavra diz que a tua palavra é um martelo que esmiuça a pedra. Então, ó Deus, que tenhamos sido esmiuçados aqui pela tua palavra que bateu forte no nosso coração. Quebra toda pedra, ó Deus, da incredulidade do nosso coração. Que tenhamos foco em Jesus Cristo, o justo juiz. Que possamos persistir na nossa oração com o Senhor, em busca de uma resposta certa para a nossa vida, em todas as áreas, em todas as nossas necessidades. O Senhor sabe das nossas necessidades. Então, Deus nos deu uma resposta clara, audível, para que possamos entender qual é a tua vontade. E a tua vontade, ela é sempre boa, perfeita e agradável. E ela vem de um justo juiz para o nosso coração. Assim oramos agradecidos em o nome de Jesus. Leva-nos em paz ao nosso lar. Dá-nos uma boa noite, um bom retorno, uma boa semana. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus, e que as doces consolações do Santo Espírito esteja com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, mas de uma forma muito especial, sobre a primeira igreja batista em Santo Aleixo, desde agora e para sempre. Amém, amém e amém. Você pode ficar...